Professor Piotr Stec. You are stay here? Hello, yes, it's Stets. But all pronunciations are admissible nowadays. We speak with different accents, and well, it's a short name, but surprisingly hard for foreigners, So it's anything from Stets to Stec to whatever you choose to pronounce it. Okay, so nice to meet you here. Nice to have you here. Okay, so I understand we are slowly closing the conference. So it was fun having you here. It was fun to learn about different ways of looking at the same set of problems. And well, Poland is, usually considers itself more Germanic than Romanic legal system. Although due to our complex history, we have our civil law based both on Napoleonic Code and BGB. So we are really a rare animal. And well, having a look at what was presented today, these Napoleonic elements or Romanic elements are really quite present, and we do not differ that much from our colleagues from more Romanic jurisdictions, which means also that there is a room for further cooperation. And another observation I would like to make is that law is much more international than we usually think. Okay, because there's something that each and every lawyer has somewhere in the back of his head or her head. That okay, there was Roman law, and we come from the common core, and we should start each and every book with, oh well, ancient Romans knew this problem. Then we know that there is Romanic system, Germanic system, and then we stay within our families, possibly looking for jurisdictions that speak similar languages, which is quite difficult if you are a Polish lawyer, because whereas Polish-speaking people outside Poland have never formed another state entity, which is quite easy if you speak Spanish or Portuguese, but still different history. So basically we tend to think in terms of our jurisdiction, we tend to think in the terms of our national languages. And now we are confronted with legislative problems or legal problems, which are transnational, and they are more transnational than always. So the standard private international law solutions are not enough. And that means that we have to think the way lawyers from different jurisdictions think. And yes, that's what this conference was about. And there's something that usually terrifies young lawyers and especially law students, that knowing law is not enough. That we have to think in a more complex terms, looking at the law and legal problems, not only from economic or commercial point of view, but also from the point of view of computer sciences and horribile dictu, mathematics and statistics. So basically we are entering the new world, not necessarily the brave new world, but the world where lawyers will be people who not only deal with rules and not only tell IT people how to design a program, but we will soon be confronted with a new challenge, which is tutoring artificial intelligence and telling the AIs how to interpret law and what would we like to have if we ask the AI, what is the meaning of this and this norm, or could you please assess the risks of structuring this and this contract under Brazilian, Polish, Czech, or US jurisdictions? So
basically what we have to do right now is changing our minds, changing the curricula, and we have to start working on something that will be still very national and rooted in language and culture, and very international, rooted in IT and mathematics. So I think we've just made the first, perhaps the second step in this direction. And I hope that we will meet next year and then next year. And perhaps in the 20th Jubilee conference, we will have AI lawyers speaking, having presentations on legal problems from the perspective of, well, inhuman intelligence. So once again, it was nice to have you here. It's, it's 8 p.m. in Poland, so it's probably 3 p.m. In Brazil. So it's the best time for post-conference discussions and perhaps a virtual glass of wine. So I will not stop you from these scientific pleasures. And well, thank you very much for attending. Hope to see you next year. Thank you. Thank you, Professor Piotr Stec. Pleasure. Nice to you. Good. I greet all participants. I greet the Professor Piotr Stec. I would like to thank the Polish colleagues who gave us the opportunity to cooperate with them in Poland. I thank Professor Mariusz, Beata, Camille, Alexandra, Iga, Katarina, our translator, Katarina, and thank all professors from Poland. It was a pleasure to be with you at this event. I hope that next year we will be together in Krakow, Poland. Okay, but now I speak in Portuguese from my colleagues Brazilian and Portuguese. Bom, colegas, caros amigos, queria agradecer, né, todos vocês, participantes, autores que estiveram presentes no nosso Congresso Internacional First Juristech, realizado, né, na AFM Krakow University, na Polônia, uma instituição que nos recebeu e já participou conosco em 3 outros eventos, um presencialmente no ano de 2018, nós estivemos na Cracóvia, fazendo um congresso lá, presencial também, com tradutores presentes, né? Nós falávamos em português ou em espanhol e havia uma tradução. Então, eu penso que no próximo ano, quando as coisas estiverem melhor, nós também podemos ir presencial na Polônia. Claro que vai ser um sistema híbrido e os que não puderem ir também vão participar online. Mas agradecer, como já disse agora há pouco, o professor Mariusz Zaluki, que foi a pessoa, né, que provocou nós do Iberojur, a mim e toda a minha equipe, para realizar esse evento na Polônia, e mesmo online. Ele falou, Fábio, vamos fazer? E eu disse, sim, vamos fazer. E chegamos ao final do dia de hoje, né, no segundo dia, depois de quase 100 conferências, né, quase 100 palestras e 12 painéis científicos de alto nível. Isso demonstra, né, um espírito de colaboração importante que nós temos que ter dentro da academia internacional, né? Nós somos ibero-americanos, mas também temos outros europeus envolvidos, e isso nos faz crescer juntos. Bem, então essas minhas palavras aí de agradecimento a todos que puderam participar, estiveram conosco como ou autores ou também como participantes, ouvintes desse congresso. Também quero dar um abraço muito especial, né, carinhoso, ao comitê científico do congresso, porque um evento, né, com essa qualidade só se faz com um critério, né, e quem coloca o critério é o comitê científico, né, que faz a avaliação dos trabalhos, faz as indicações, as sugestões do que deve modificar, e nós, como pesquisadores, muitas vezes não gostamos, né, de receber essas críticas, mas a minha sugestão é que
tem que se receber de muitas boas-vindas as críticas, e por isso que nós chegamos aí a um evento com alta qualidade, porque o comitê científico avaliou os trabalhos, muitos dos membros do comitê científico tiveram presentes como moderadores ou palestrantes também, e outros não participaram do evento aqui conosco, mas durante os últimos 5 meses estiveram dentro do Congresso, avaliando trabalhos. E agradecer os moderadores, né? A professora Zélia está presente, a professora a Denise Fincato, ela era uma dos membros do comitê científico também, nos ajudou nas avaliações, vários outros professores que eu não consigo me lembrar aqui, mas é uma lista de quase 30 e tantos professores, e sou muito grato a todos eles por colaborar com o Iberojur. E, já que estamos falando em agradecimento, tenho que agradecer também a equipe, né, do Iberojur, né, nosso staff, equipe permanente aí de colaboração, são todos estudiosos do direito, participam, né, de conferências também como autores, estudam mestrados, outros estão para entrar no mestrado, outros já saíram do mestrado, vão entrar no doutorado, então são pessoas que gostam do que fazem, né, e isso é importante para que um trabalho seja bem feito. Agradecer a Milena, agradecer deixa eu ver o nome de todos aqui, Thalita, né, que é a primeira a comandar a equipe, Thalita Cardim, a Milena, a Giovana, o Fabiano, o Christian, o Breno, que não está presente, mas foi suporte para nós, para um outro evento, e para liberar a nossa equipe. E, bom, e agradecer a todos vocês, e se eu esqueci de alguém, depois vocês me perdoem. E agora eu quero passar a outra parte, né, do motivo desse encerramento, que é a parte das publicações, dos certificados, dizer para vocês como vai funcionar. Começo para dizer que nós, agora em agosto, é mês de férias. Então, nós daqui até as férias vamos emitir todos os certificados, né? Então, começa pelo comitê científico, são 30 e tantas pessoas, vamos emitir os certificados deles, tudo em inglês, né? O certificado vai ser em inglês para todas as pessoas. Depois começamos para a organização e passamos para os autores e, por fim, para os participantes que ouviram o congresso. Então, eu pediria mais ou menos, assim, até começo de julho, no máximo, né? Ou as primeiras semanas de julho, para que vocês recebessem os vossos certificados. Então, vamos começar a elaborar, e temos que pedir a assinatura do professor ali da Cracóvia, do diretor do departamento e tal. Essas coisas, às vezes, demoram um pouquinho, e pedir a paciência de vocês, mas nós queremos fazer algo importante, bem feito, e demora um pouco. Mas até a primeira quinzena de julho, todos terão os certificados. E agora, passando a outro ponto, que é sobre a publicação, né? Teremos 2 publicações desse evento. Esse evento será diferente dos demais, porque vamos ter uma publicação exclusiva em inglês, para quem mandou trabalhos, né, artigos em inglês, ou aqueles que queiram mandar, ainda dá tempo, né, de mandar os artigos em inglês, e teremos outra publicação com artigos em português, em espanhol e em polaco. São as 3 outras línguas oficiais desse congresso. Então, se você ainda não mandou o artigo, mas está na fase de revisão, pode traduzir para o inglês o mesmo artigo, publicar nos 2, ou pode escolher um dos 2, né, para mandar o seu artigo. Eu vou escrever nos 2, eu acho. Aproveitar, o mesmo artigo dá para traduzir, da outra vez nós publicamos assim, na Polônia também. Prazos. Os prazos que nós tínhamos no edital era se não me engano, dia 25 de junho, né? Então, nós temos ainda aí 2 semanas para o envio dos artigos. Então, nós temos ainda mais 15 dias para esperar os trabalhos de vocês. Porventura, pode voltar com alguma outra revisão, porque o processo de avaliação nosso é contínuo, depende do comitê científico, né? Então, se nessa segunda volta, que você já recebeu o artigo, teve uma avaliação, essa avaliação houve algum comentário, você fez, e o avaliador vai ver de novo, e se ele achar que deve corrigir outra coisa, não tem problema, nós sempre esperamos para que o trabalho fique bem feito. Então, ótimo. Então, vocês têm mais 15 dias ainda para mandar o trabalho. Quando chegar o mês de julho, vai ter essa última revisão, e no mês de agosto é o mês de férias. O mês de férias,
para nós aqui na Europa. Esse ano foi muito puxado, pesadíssimo, né, com aulas entre online e presencial. Então, é um mês que todos os professores não trabalham e merecem, né, o descanso. Então, volta em setembro. Setembro, na segunda quinzena de setembro, voltam as atividades acadêmicas. O que eu quero dizer? Então, que a edição do livro vai começar em setembro. Então, as revisões a partir do dia 25, vocês mandam, ou seja, o mês de julho vai começar, será o mês de revisão, o mês de agosto é férias, e o mês de setembro, a partir da segunda quinzena de setembro, começa a edição desse livro, que deve demorar 2 meses, mais ou menos. Então, começo de novembro, o livro deve estar pronto. Espero que esteja pronto, porque é o prazo que a gente trabalha, né? Mais ou menos 3 meses, assim, de trabalho bem delimitado para um livro ficar bom. Mas como temos as férias no meio do mês, vai dar 4 meses. E é isso, meus amigos. Então, mais uma coisa antes de terminar, e antes de agradecer, de fazer os agradecimentos finais, dizer que nós temos agora um edital aberto no Brasil, né, um congresso internacional sobre os novos desafios dos direitos humanos, que é um congresso com o Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia. Esse edital está aberto até o dia 27 de junho também, pode ser ainda enviado propostas, né, de artigos e resumos, e tem um comitê científico também brasileiro e um pouco estrangeiro misturado, mas é mais brasileiro. Vocês também podem participar e sai publicação tanto no Brasil quanto na Europa, porque o Beurojur é um dos organizadores e por isso sai dos dois lados. E nada, então me despedir de vocês, reiterando meus agradecimentos. Se alguém quiser falar alguma coisa, estejam à vontade, ainda eu abro aqui o canal aqui para vocês falarem. Professor doutor Flávio, nós vamos receber o edital, vocês vão mandar para a gente esse edital, da Universidade de Uberlândia, ou a gente vai ter que entrar em contato com a Universidade de Uberlândia? Já está Obrigado, doutora Rosemary. Já está publicado, né, no site do Beurojur, mas nós também estamos mandando as informações para todos. Tá bem? Bom, então vamos finalizar, gente. Obrigado novamente. Vejo que a professora Caterine, minha amiga aqui do Porto, mandar um abraço para ela. Espero vê-la presencialmente, quando nós pudermos estar juntos. E bem, um abraço a todos. Fiquem bem, se cuidem muito. Quem puder se cuidar, fiquem em casa, os que puderem, e os que não puderem, tenham cuidado na rua. Um grande abraço, professora Zélia e todo mundo. Até a próxima. Parabéns, Fábio, parabéns à Universidade de Cracóvia. No ano que vem, quem sabe, estaremos todos lá.